Qualquer denominação ideológica é estúpida por natureza, já que ninguém concorda 100% com uma ideologia, que muitas vezes nem conhece, mas não pode discordar da mesma, para não ser excluído. Por isso, todo aquele que se identifica com qualquer ideologia, esquerda, direita, conservador, progressista, liberal, etc., não passa de um imbecil incapaz de pensar com a própria cabeça. Eu não sigo ideologia nenhuma, eu sigo o princípio de justiça, dar a cada um o que cada um merece, ou necessita, e nada mais. Já conhecemos as pragas ideológicas mais visíveis, como o nazifascismo, inspirados em slogans conservadores, diga-se de passagem, mas também temos outras travestidas de filosofia, como o comunismo, muitas vezes aceitas e até mesmo defendidas por pseudo-intelectuais. O conservadorismo já surge como uma pseudofilosofia para enganar trouxa, isso porque ninguém precisa de uma ideologia para defender o que obviamente é bom, como prudência, mérito, tradições e instituições, organização social. Mas é preciso um discurso intelectual bem elaborado para defender absurdos, como a escravidão da mulher e de absolutamente todos que não querem se submeter a pseudo-autoridades, que se arrogam falar em nome de Deus e ou da pátria, geralmente um ditador tirano. Em resumo, os conservadores hipócritas querem manter os trouxas sob seu domínio, como seus escravos. Nós somos conservadores, sim! Malafaia é um desses desprezíveis que estupra a Bíblia para enganar trouxa e encher o rabo de dinheiro. Esse excremento defende golpistas e estupradores, com o velho papinho de família. Nós somos a favor da família tradicional! E só os mais trouxas caem. Deus e família não precisam de defesa. Porque Deus é soberano e absolutamente ninguém existe sem família, até o Tarzan foi criado por uma família de macacos. Mas os canalhas se aproveitam dos trouxas, que acreditam em qualquer coisa, para lhes vender esse tipo de ideia. O pior dos conservadores estúpidos não é que eles aceitam a própria escravidão como os fanáticos e pobres de direita. O pior é que eles defendem um sistema que vai te fazer escravo mais cedo ou mais tarde. Portanto, não é uma questão de discussão retórica, é uma questão de sobrevivência da sua liberdade. A nossa luta deve ser contra a estupidez humana, essa que faz pessoas ignorantes se tornarem escravas de demônios inescrupulosos. PS. Se você concordou ou discordou de tudo que eu apresentei aqui, ou você é um idiota ou é um gênio. Textos filosóficos são para te fazer pensar e não para concordar ou discordar de tudo. Se este texto te fez pensar, já estou satisfeito. O texto está na descrição do vídeo. Escola de samba Acadêmicos de Niterói, que retratou os neoconservadores dentro de uma lata de conserva, virou trend na internet. De repente, diversas imagens de latas geradas por inteligência artificial, com famílias dentro, tomaram conta das redes. O deputado Sóstenes Cavalcante foi um dos que aderiu. A imagem mostra sua família na embalagem de uma lata em conserva com os dizeres conservados por Jesus Cristo. Mas não era isso que a escola de samba queria dizer. Ao denunciar a hipocrisia do conservadorismo brasileiro durante um desfile que homenageava o presidente Lula, a Acadêmicos de Niterói ficou sob o ataque de quem não entendeu a crítica. Nicolas Ferreira foi um desses parlamentares. Existe uma coisa que passou despercebido por você a respeito disso daqui. Ontem, no desfile do Lula, a esquerda ela colocou esta imagem aqui, escrito família em conserva, para tentar atacar a família. Mas algo que você não reparou foi que eles poderiam ter colocado uma família desestruturada, talvez com um pai alcoólatra, com uma mãe, não sei, promíscua, para tentar expor a hipocrisia da família conservadora, mas não. Eles acharam de bom tom escolher literalmente uma família que está claramente cheia de amor, plenamente saudável, feliz, alegre, com os pais cuidando dos filhos. E em sã consciência seria contrário a isso daqui, e odiaria isso daqui. E foi exatamente esta figura de família que eles escolheram para atacar e zombar. Ou seja, foi nas entrelinhas que essa galera deixou escapar o tanto que eles odeiam famílias estruturadas. E que o objetivo, sim, é separar as pessoas, principalmente o jovem, né? Porque quando o jovem está distante dos seus pais, facilmente ele é tragado pela esquerda. Mas o que a direita não entendeu, o influenciador Igor Paulo explicou. A família em conserva. A extrema-direita pegou essa parte do desfile para dizer que a esquerda é contra a família brasileira. Só que, claro, eles não entenderam a crítica. A crítica não é a família perfeita que está na embalagem, e sim quando você abre a embalagem e vê o que tem dentro. A crítica está na família perfeita na embalagem, mas quando você abre, tem aquela família que fica só apontando o dedo para outra, só criticando e julgando a outra família. A crítica está quando você abre a embalagem da família perfeita e lá dentro tem um mentiroso com o nariz de Pinóquio. Em resumo, já que tá virando trend, a crítica está nessa família perfeita aqui, ó, com o Sóstenes Cavalcante, pagando de bom moço, mas quando você abre a lata da família, tá lá um saco de dinheiro com suspeita de ilicitude, que até hoje ele não explicou da onde veio. Essa é a crítica que foi feita nessa ala do carnaval, mas a gente também não pode julgar, porque a extrema-direita não entende de arte, não entende de cultura, né? Aqui, pra desenhar, a família tradicional bonita, dentro da lata, mas quando você abre a lata, é isso aí.
Essa é a explicação mais simples pro que foi retratado. Como a vida imita a arte. Além da família dos Sóstenes aqui, ó, tem mais políticos postando essa trend, tá? Inclusive tem aqui, ó, o Deltan Dallagnol, aquele procurador que combinava com o juiz como queria ser dirigido o caso, né? O juiz que combinava com o procurador. É isso mesmo, ó. Dentro da lata, ele é perfeito. Agora, fora da lata, combinava a sentença. É a honestidade, que tá dentro da lata, mas que fora não está. É isso. É perfeitamente isso que foi retratado. E a trend pegou todos os que tinham o rabo preso e que na vida reproduziam a arte. Entre eles, Deltan Dallagnol, Carlos Jorge e não podia faltar Flávio Bolsonaro com os valores da família. Voltando ao exemplo dos Sóstenes, o influenciador Sérgio Filho lembrou de outros detalhes que expõem sua hipocrisia, além de classificar toda a repercussão como mimimi lacrador da extrema-direita que não se importa com as famílias reais. Família de conserva, um novo mimimi lacrador infantilizado da direita hipócrita brasileira. Há uma nítida infantilização de pessoas adultas. Começam a ficar de mimimi por coisa besta, tudo é motivo pra mimimi, pra lacrar, pra não sei o que. Estamos sendo perseguidos. É o conservadorismo do mimizento da lacração. Se reduziu a isso, o bolsonarismo. Eles ficaram extremamente ofendidos com um trecho de um desfile de carnaval da Acadêmicos de Niterói sobre o presidente Lula, onde havia uma sátira, uma crítica, onde pessoas ficavam dentro de uma lata de conserva e na frente tinha conserva e uma foto daquelas famílias de margarina, né? Aquelas famílias em tese, que não são famílias concretas. A família tradicional brasileira. O homem, a mulher e as crianças, claro que a amante não sai da foto. E aí a hipocrisia dessa galera é nítida, né? Vamos pegar apenas o caso de Sóstenes Cavalcante, que era simbólico. Ele é pastor, ele é discípulo do gangster Silas Barrabás, ele é líder do PL na Câmara e ele entrou, né, nessa trend em defesa dessa família em tese. Sóstenes Cavalcante é tão hipócrita que foi bater em Miami para ir pra um show de Jorge Mateus para não ser visto no show do mundo aqui no Brasil. Que foi pego com R$400 mil fruto de corrupção pela Polícia Federal guardado em um apartamento. Sóstenes Cavalcante, aquele que defende que o trabalhador passa a receber por hora, o que na prática implicaria na redução drástica dos rendimentos mensais da classe trabalhadora. Um ótimo exemplo do bolsonarismo mentiroso, que defende a família em tese. Porque não há como defender verdadeiramente a família se não defender a manutenção material das famílias para que elas permaneçam unidas. As famílias concretas, a maioria das separações, segundo o IBGE, se deve justamente a problemas financeiros. São esses hipócritas que desconsideram que o Bolsa Família é um bolsa para a família, para manter a família unida, para que pais e mães não tenham que se sacrificar fugindo das suas terras para encontrar um trabalho, muitas vezes em condições análogas à escravidão, e não possam criar seus filhos. Esses bolsonaristas não se preocupam com famílias concretas, não se preocupam com crianças concretas. Quando estes mentirosos hipócritas, profetas de Baal, escravos de Mamon e servos do pai da mentira, vão pedir desculpas por terem tratado Donald Trump como um enviado de Deus, por terem colocado o bonezinho do Trump, um tarado abusador de menor amigo do Epstein. Covardes, mentirosos, hipócritas, tenham vergonha na cara. Não adianta debater com essas pessoas, com as pessoas que seguem esses mentirosos e servos de Baal, com argumentos jurídicos, políticos, não adianta. Porque eles acreditam que votar nesses criminosos é fazer a vontade de Deus. Nós temos que mostrar que não é, e é muito simples, não precisa nem crer em Deus para desmascarar os fariseus. Basta ler o sermão contra os fariseus de Mateus 23. Aquelas características que Jesus disse que tinham os fariseus são as mesmas que essa galera tem, pô. Olha a pauta da direita. Enquanto a gente está discutindo fim da escala 6 por 1, redução do dólar, possibilidade de redução dos juros, aumento da empregabilidade, ciência e tecnologia, soberania nacional, eles estão fazendo mimimi por causa de um trecho de um desfile de uma das escolas do carnaval. É muita falta de pauta, é muita falta de caráter, é muita hipocrisia. Agora, se a preocupação é mesmo em ser conservador, o perfil Café com Sociologia divulgou no seu perfil no Instagram uma análise que revela o que realmente é ser isso no Brasil. Recentemente, muita gente tem feito uma trend pedindo para a inteligência artificial colocar sua família dentro de uma lata para dizer que a sua família é conservadora. Eu vi muita gente colocando no texto das publicações que é conservador por 2 motivos, porque segue Jesus e defende a família. Se é isso que a pessoa quis dizer, eu acho que ela pode estar enganada sobre o que significa ser conservador no contexto do Brasil. Talvez até seja o contrário do que ela quis dizer por motivos históricos. Já reparou como é raro historiadores e historiadoras se declararem conservadores? É porque a gente sabe o que os conservadores apoiaram na história do Brasil. Sabe quem era a favor de exterminar os indígenas? Os conservadores. Quem era a favor de manter a escravidão? Quem criminalizou o samba? Quem defendeu os nazistas brasileiros? Quem foi contra combater o Hitler e o Mussolini? Quem foi contra direito a férias? Quem foi a favor da ditadura militar e da tortura? Os conservadores. Se você acha que ser conservador é sinônimo de seguir Jesus, saiba que sempre que teve gente aqui no Brasil fazendo um movimento para sermos todos iguais, todos irmãos, amar o próximo, para dar a César o que é de César, para dar comida e roupa para quem não tem, para não jogar pedras nas prostitutas, para cuidar de quem tem doença e confrontar os vendilhões do templo, quem combateu esses movimentos foram os conservadores. Então, no nosso contexto, ser conservador não significa seguir Jesus. Mas será que significa defender a família? Eu te garanto que tem 2 coisas que ameaçam muito mais a família do que casamento gay ou desfile de carnaval. A primeira são pais e mães que precisam ficar longe dos seus filhos para trabalhar 6 dias por semana e mais 2, 3, 4 horas por dia indo e voltando do trabalho. A família tem que estar presente. E tem coisas ainda piores, grandes esquemas de abuso de mulheres e crianças. E recentemente foram publicados os arquivos Epstein, com o maior esquema de abuso de mulheres e crianças que já se teve notícia. E a imensa maioria dos envolvidos nesse esquema eram lideranças conservadoras, que faziam congressos conservadores, faziam campanhas ou mesmo são políticos conservadores. E agora a maioria dos políticos conservadores não tá falando nada a respeito disso, porque eles ou os seus aliados estão envolvidos. Então se você faz essa trend colocando sua família numa lata para dizer que você segue Jesus, que você defende a família, não, olha só, eu sou hétero, monogâmico, quero ter filhos e seguir Jesus. Isso pode ser o que você quer dizer, mas para quem conhece a nossa história, o que você tá dizendo é que você apoia as mesmas pessoas que lutaram para manter a escravidão, manter o genocídio indígena, manter o fascismo, manter a ditadura e hoje são os protagonistas do maior escândalo de abuso de mulheres e crianças que a gente já teve notícia em todos os tempos.